em 1 Crônicas 29, 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para tornar grande e forte qualquer pessoa. Para tornar grande e forte qualquer pessoa. O Senhor tem o poder de tornar grande e forte qualquer pessoa. O copeiro Neemias se tornou governador. E o sujeito que encabeçou um projeto que ninguém tinha coragem. E foi 100% bem sucedido. A vitória foi total, foi completa, foi plena. Deus o exaltou. Por quê? Porque ele não se envolveu com problema. Ele se focou na vitória, na restauração dos muros. Compreendeu? Porque ele colocou força. Quando ele era ameaçado, ele não dava crédito. Quando o terrorismo chegava, ele não se envolvia. Quando ele foi caluniado, ele simplesmente disse, nada disso é verdade. Ele ignorou. Ele não olhou para aquilo. Compreendeu? Ele ignorou. Ele não saiu para chorar. Quando foi dito que tinha inimigos infiltrados lá no meio, o que ele fez? Foi fazer uma vistoria. Colocou guardas. Chegou um momento em que eles tiveram que trabalhar com uma mão só. De um lado, uma mão segurava a espada, a outra o tijolo. Mas a obra não parou. Ele não perdeu o foco. Então, de repente, o diabo tem lutado para tirar você da direção. Para fazer com que você desacredite. Que a dúvida, a incredulidade entre. E você desanime. Se você parar para envolver com calúnia, você vai ficar chorando calúnia. É verdade? O que Neemias falou? Nada disso procede. Não é verdade. Pronto. Eu vou trabalhar. É isso que eu vou fazer. É isso que você tem que fazer. Ah, estão falando isso? Não é verdade. Deus vai me justificar. Segue a vida. Quando ele foi caluniado? Quando ele foi perseguido? Quando ele foi ameaçado de morte? Em todas as situações ele fez a mesma coisa. Ele reagiu com o mesmo espírito de coragem, de fé, de ousadia. Em nenhum momento ele parou. Ele não se escondeu. Ele não fugiu. Ele não recuou. Ele não parou de construir os muros. Porque tinha gente caluniando, tinha gente perseguindo, tinha gente ameaçando, tinha gente fazendo terrorismo. Ele não parou os muros. E tem gente que para por qualquer coisa, uma má notícia, algo que não aconteceu. Esperava que algo acontecesse, não aconteceu. Algo inesperado que ele não queria, veio. Aí ele se envolve só com aquilo. Aí como é que Deus pode operar? Como é que Deus pode transformar você numa pessoa grande e forte? Grande, forte, poderosa, abençoada? Se você desanima, se você se entrega, se você se envolve com problemas, se você olha para a direita, olha para a esquerda, vive olhando para trás. Se você vive chorando leite derramado,
Quantas vezes no dia você falou desse problema? E quantas vezes você falou da vitória? Às vezes eu vejo pessoas que da vitória dela, ela fala muito pouco. Quando fala. Mas de problema, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, mas ela quer vitória. Ela quer desfrutar das promessas de Deus. Mas age bem diferente daquilo que Deus espera. Bem diferente. Deus pode tornar você uma pessoa grande, forte. Está aqui, ó. A riqueza, a honra vem dele. Quem vai te honrar é Deus. Quem vai te prosperar é Deus. Por isso que você precisa olhar para ele, se envolver com ele, focar nele. Depender dele. Tu domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos está a força e o poder para tornar grande e forte qualquer pessoa. Nas mãos do Senhor está o poder para enriquecer, prosperar, exaltar, levantar você. Como é que Deus levantou Neemias? Foi através de atitude, de manifestação de uma fé viva, colocada em prática. Como é que Deus levantou o filho da prostituta, o Jefité? Foi quando ele foi expulso, desprezado, rejeitado. Ele saiu para chorar, lamentar? Não, ele foi seguir a vida dele. E a atitude dele de fé, de coragem, fez com que a fama dele crescesse. E quem um dia expulsou, teve que ir atrás dele. Sair de Israel e ir lá em Tobi para buscar ele, porque precisavam dele. E o sujeito que saiu sem direito à herança, agora volta para governar. O sujeito que por um tempo tinha com ele, liderava homens vadios, agora volta para liderar o exército de Israel. O sujeito que não quiseram dar herança para ele, agora governa sobre tudo, inclusive sobre os irmãos. Mas por quê? Porque ele chorou? Porque ele lamentou? Porque ele se virou contra Deus? Porque ele desanimou? Não, porque ele lutou. Porque se ele tivesse feito ao contrário disso, ele teria sido mais um. Mas como ele foi guerreiro, ele foi valente, ele foi determinado, ele está na galeria dos heróis da fé. Ele não se entregou, ele reagiu. Ele não se entregou, ele reagiu. Então, o copeiro Neemias se tornou governador. O filho da prostituta, o príncipe e o 9º juiz de Israel. Deus torna grande e forte qualquer pessoa que depende dele, que busca nele, que não se rende a problemas e adversidades, mas continua focado no seu propósito, no seu objetivo, nos seus sonhos. É isso que Deus espera de você. Ouça a voz de Deus e dê lugar à mudança de espírito, de visão, para que Deus possa reverter, para que Deus quer reverter, e Ele vai reverter. Mas depende mais de você do que de Deus. Deus não vai reverter a tua situação. Se você não manifestar uma fé viva, com atitudes inteligentes, sábias, fortes, Ele não pode. Se entregando, Deus não pode agir. Mas reagindo, sim. Reagindo, sim. E é isso que Ele espera de você. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.